Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Por que eu estou cantando tão grave assim hoje? Em homenagem à nossa grande Rainha Quelé, Clementina de Jesus. Uma referência muito grande, muito forte para a música popular brasileira, para a música negra brasileira. Cavucar, cavucar, terra que tem minhoca e eu gostar de cavucar. Cavucar, cavucar, e também que não tem dono e eu gostar de taratá. Eu sou a Tiane e essa é a aula número 23 das oficinas de canto popular de Franco da Rocha 2020. Na última aula nós começamos a falar sobre o jongo. E Clementina de Jesus é uma grande contribuição para a musicalidade toda do jongo, para as cantigas, porque ela trouxe de memória a musicalidade, a melodia, as letras. Então ela tinha tudo aquilo de memória, porque ela lembrava dos cantos da sua avó, dos cantos da sua mãe, cantos que estavam muito ligados, né, a essa vinda dos negros africanos, a essa cultura, a essas referências todas musicais, rítmicas, que estavam ali pulsando. Então ela era neta, né, de escravos. Ela foi nascida no Rio de Janeiro, Valença, teve uma infância ali meio ao seu pai, era capoeirista, a mãe também cantava muito, provavelmente uma jongueira, né, então ela estava num universo cultural negro muito forte. E sempre gostou de cantar, cantava na igreja, então aquela em corais, né, e ela foi descoberta pelo Hermínio Belo de Carvalho, um produtor musical, né, numa festa no Rio de Janeiro, uma festa de Nossa Senhora da Glória. Então Hermínio viu aquela negra vestida de branco, em meio a um monte de salgados, empadinhas e né, aquele tabuleiro de... Então aquela simbologia, aquela negra trouxe, ele achou muito belo aquelas referências culturais negras, e falou, nossa, as pessoas precisam conhecer isso. Então foi muito importante porque ela consegue, a partir desse momento, ela consegue trazer os símbolos, os signos da cultura negra para a cena, para o palco, e onde todo mundo começa a se interessar e querer entender esses símbolos mais, né? Porque, convenhamos aqui, eu não preciso nem falar o quanto os símbolos culturais negros são discriminados. Então, sofreram e sofrem até hoje um preconceito muito forte. Então, Clementina é uma figura importantíssima para dar luz a essas simbologias, a essas referências culturais todas, e trazer aquilo como uma coisa bela e falar, olha a musicalidade, olha as referências, a corporidade, a melodia, a rítmica que tem essa cultura. E aí ela se aproxima mais, então, essas referências se aproximam mais da música popular que vem sendo feita naquela época, e graças a Deus os músicos se debruçam isso e bebem, né, nessa sabedoria, nessa fonte, nessa memória oral da Clementina, e começam a cantar cada vez mais. Ela traz uma melodia, ela traz uma memória, um músico escuta e aquilo vai alimentando os músicos também com as referências musicais, né, dela. Então, assim, porque ela tinha de memória ladainhas, pontos de curimba, sambas de roda, jongo, lundus, ela cantava, aquilo estava na memória dela, uma pessoa que nunca estudou música, nunca teve uma alfabetização, né, musical assim nesse sentido, mas que na vida dela toda foi isso que a formou, né, essa musicalidade toda a formou. E então, bom, ela era uma empregada doméstica, trabalhou a vida toda, e aos 63 anos de idade que ela subiu no palco e que ela começou a ter essa carreira artística. E tocou com o Milton Nascimento, Milton bebeu na fonte dela, tocou com ela. João Bosco tocou com ela, bebeu na fonte. João Bosco fala que aquelas swingadas que ele dá na voz, que ele faz umas coisas assim, ele aprendeu nessa fonte, né? Ele descobriu nela que aquela coisa de brincar com as palavras, aquele lugar, daquele grave, que traz uma energia, né? Um lugar diferente de colocar a voz, que até então a música brasileira não se arriscava nesse lugar. Não tinha cantor ou cantor que cantava desse jeito.
Então ela foi uma grande fonte de inspiração para muitos músicos e ainda hoje precisa ser conhecida, precisa ser reverenciada, porque ela é a raiz cultural negra, assim, é um elo de ligação entre Brasil e África, né? Lógico que a gente tem muitos elos de ligação, mas ela é um símbolo muito forte, muito importante, de muita beleza, assim, é a mãe do canto ancestral brasileiro, né? O João Bosco fala uma coisa interessante, que Clementina, ela desperta na gente heranças que estão tão guardadas, tão bem guardadas, que a gente às vezes nem se dá conta de que elas existem, né? Heranças orais de ancestrais que estão dentro de nós, correndo em nosso sangue, em nossa cultura, em nossa história, em nossa memória. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou e disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Iererê, ierê, ierê, iererê, ierê, ierê. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Clementina colocou esse canto negro num patamar maravilhoso. Maravilhoso, né? A Clementina deu qualidade e prestígio a essa maneira de cantar. E há pouco tempo mesmo eu conversei com um amigo meu, o Ricardo Prado, que me falava da questão do repertório. Entende? A Clementina nos traz isso porque ela teve um repertório infantil que ninguém teve. Marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, lá vem, marinheiro, vem parceiro, marinheiro, todo de branco. Marinheiro, seu bonezinho. Então ela foi descoberta assim pela música, né? Pelos músicos, a produção da música brasileira, já com seus 63 anos de idade. Ser conhecida como a cantora mesmo, assim, trazida para os palcos, para shows. Um show muito importante que ela participou foi o Rosa de Ouro, Hermínio Belo de Carvalho, Elton Medeiros, Paulinho da Viola. Foi ali que o mundo conheceu Clementina de Jesus. Uma voz grave, uma voz forte, carregada de simbologias e de tradições negras que foram, a partir dela, começaram a ser ressignificadas, né? A música brasileira começou a olhar para essas raízes negras e dar importância para ela e dar visibilidade, e muitos artistas daí por diante se inspiraram em Clementina de Jesus, nessa musicalidade que ela trazia, né? Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. E vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Energia nuclear. O homem subiu à lua, é o que se ouve falar, mas a fome continua. É o progresso, tia Clementina,